Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso último encontro de 2021. Uma data muito especial, né? 2021 para a gente. A Prevent aqui completando 20 anos e você fez parte de todo esse processo, fez parte da nossa festa. E muito obrigado. Hoje a live é para agradecê-los. Você, cliente, você que participou via aqui as nossas lives, você que nos prestigiou durante o nosso trabalho em palestras, em workshops, né? Um pouquinho aí que a gente teve que abortar por conta aí, né, do cenário pandêmico, mas de certa maneira, ao longo de 20 anos, você faz parte da nossa história. Esperamos tê-lo por mais 20 anos, no mínimo para frente, tá bom? Então hoje a gente vai fazer uma espécie de uma retrospectiva, colocar aí algumas situações que já falamos, abordar alguns itens que consideramos importantes para vocês terem atenção, renovar alguns convites para que você, se perdeu as oportunidades conosco aqui, tenha ainda acesso durante mais alguns dias aí. A gente conversou internamente aqui, decidiu liberar por mais alguns dias, mas 2022 vai começar e a gente vai começar com vida nova. Esperamos, inclusive, retomar os nossos eventos presenciais, já com o processo do Conexão Zelador da EX em fevereiro, né? Então vá colocando na sua agenda, vá conversando aí com o seu parceiro, com o seu colega de trabalho, para ele colocar na agenda que em fevereiro terá o um encontro provavelmente presencial, se Deus quiser, conosco, né? A gente vai retomar esse processo, tá bom? Então, na tela hoje, a parte central, então, nos nossos 20 anos, e um agradecimento a você, junto aí com os nossos apoios das nossas marcas Doutor Impermeabiliza, Doutor Restaura Fachada, o Virtual Obras, o Sistema Expert e o Condoprev. Meu nome é Cláudio Silva e estarei aqui com você, sou o CEO da Prevent Engenharia e qualquer situação aí que você queira perguntar referente à área da engenharia, pode escrever no chat, pode pedir para a nossa equipe e dentro do possível faremos o melhor para lhe responder. Então, antes de começarmos, gostaria de colocar aí alguns lembretes para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação para você receber material assim que nós postarmos. Não esquecer de nos seguir aí nas redes sociais e também dar o like nessa aula aqui que a gente passa para você, né? Compartilhar esse link que acreditamos que seja importante para você, para o seu grupo de trabalho, para a sua administradora ou para o seu cliente. Se você é prestador de serviço, é importante também conscientizar o seu cliente, leve essa mensagem para o seu cliente para que ele esteja cada vez mais consciente. Cliente consciente é melhor para todo mundo, para a nossa cadeia aí de quem solicita o serviço e de quem faz o serviço, tá ok? E tem o convite ainda para participar do CASA, que é o nosso centro de assistência a síndicos e administradoras, aonde vai ficar ali via WhatsApp as questões mais importantes, o contato mais fácil com a nossa equipe, algum vídeo que já tenha saído da nossa playlist lá do YouTube. Então são situações que tem ali um acesso muito mais fácil, sem contar que todo o processo ali de acesso às nossas principais ferramentas, os nossos programas de auxílio que nós vamos colocar aqui, sempre você vai ficar primeiramente com acesso, né, de uma forma mais rápida, ok? Passando agora um pouquinho, né, o que aconteceu em 2021 com os nossos eventos comemorativos de 20 anos, tá? Estamos deixando aberto, tá? Então solicita a nossa equipe, aí você ainda pode ter até o Natal os acessos ao curso Sindicatura Estruturada, que mostrou 4 importantes passos para que você estruture a sua gestão. Temos ainda a norma da Prevent Engenharia NPR 01 de 2021, é uma norma regulamentadora, né, fazendo alusão a normas da ABNT, mas que ajuda você no seu processo de sindicatura. Então, todo o processo e a exposição da norma está numa aula exclusiva, então peça para a nossa equipe para você ter acesso.
E também, no Dia do Síndico, nós colocamos aqui o curso Síndico Consciente, momento especial para você, né? Então, foi ali mais um degrau da nossa escadinha, colocando o curso Síndico Consciente. Eu tinha abortado aí o acesso, mas conversando internamente com a nossa equipe, a gente decidiu liberar aí até o Natal. Então, aproveite esses 3 cursos para que você entre em 2022 com a gente. Vai ter muito mais coisas novas aí conosco, mas você não perca essa oportunidade. Então, se cadastra no Casa, peça para a nossa equipe, né? Não deixe essa oportunidade fugir. Acreditamos muito no conteúdo passado, recebemos um feedback muito positivo e acredito que possa ajudá-la na sua gestão. Temos ainda, né, sempre mencionamos aqui, foi projeto nosso aqui, o personal síndico, né, tudo conforme a nossa insistência em blindar, em proteger a sua gestão. Então, é um programa que faz um mapeamento do seu processo de gestão, seja você síndico orgânico, profissional, de pequeno porte, de grande porte. Então, a gente consegue mapear e auxiliá-lo no seu processo de gestão através de uma mentoria, através da elaboração de um programa que você vai potencializar o que você já sabe, o que você já faz de bom, conhecer ali alguns problemas ou fraquezas na sua gestão, ajudar você com esse processo e aí você melhorar o seu processo de gestão, né? Também quem auxilia esse nosso processo aqui é o novo aplicativo, o P10X, elaborado exclusivamente para auxiliar você na sua gestão. Ele é uma das bases do programa Personal Síndico. Você pode usá-lo de forma combinada ou não, mas aqui você já monta o seu programa de manutenção, né? Foi muito pedido ao longo aí dos nossos 20 anos, e nós conseguimos fazer isso através de um aplicativo. Então, você pode cadastrar a sua edificação, montar o seu programa de manutenção. Se precisar de ajuda, nós estamos com você no aplicativo, senão você pode seguir livremente através das ferramentas que lá estão, e você vai ter sempre um registro e vai deixar um legado para os seus sucessores, vai compartilhar informações corretas com o seu grupo de trabalho. Então, tudo isso na palma da sua mão é uma importante ferramenta de gestão, aqui aliada aos cursos que passamos aqui, você vai perceber que vai potencializar e muito o seu processo, vai ajudar a organizar a sua vida, vai trazer os documentos que o condomínio deve ter, que você não precisa ficar buscando aí pela internet ou consulta em vários locais, tudo está centralizado, sem contar que você pode, dependendo do seu registro, pedir ali um auxílio para a nossa equipe, para auxiliar você a resolver algum problema, a te orientar a respeito de alguma questão de manutenção, de obra, de reformas, né? Aquilo que a Prevent Engenharia tem know-how para te auxiliar, ok? Então, não deixa de ter acesso, pedir à nossa equipe, entrar no Casa e cadastrar a sua edificação e o seu e-mail. Legal? Então, eu vou passar para vocês algumas fotos que nós comentamos, né, tanto no X da questão, quanto no Sou Prevent para toda a obra. A gente sempre trouxe vários casos, o que despertou, aonde esteve a falha, quais foram os riscos, né? Então, vou só passar rapidamente, né, qual foi a preocupação, e a base sempre é, antes de entrar na obra, você ter acesso, né, ao conhecimento da NBR 16280, que fala com que você tem que planejar a tua obra, ter projeto, ter os requisitos antes de, propriamente dito, executá-la, né? Então, quando você planeja, quanto melhor você planeja, mais fácil é o processo executivo. Depois, ao finalzinho aqui, né, hoje não é tão extenso, ao finalzinho a gente vai trazer aqui um último programa, um último ponto aqui que vai te ajudar, né? É um filtro, na verdade, é um resumo, né, condensando todos os processos que já colocamos no mercado para facilitar a tua rota, para facilitar
o teu processo de aprendizado, o teu processo durante, às vezes, uma jornada de contratação, que é o foco de uma obra, de uma reforma, para que você, né, extraia o melhor possível da empresa contratada. Ok? Então, mas mais adiante aqui, a gente vai colocar para vocês. Então, na tela, algumas fotos para que você possa relembrar, né? É uma obra cujo se começou sem conhecer as patologias e ela teve que ser paralisada ao meio até que se tivesse caixa para retomá-la. Então, assim, não entre sem planejamento, não entre sem alguns ensaios mínimos, sem um planejamento da sua obra. Nessa outra foto, né, nesse outro slide, você tem registros de prédios que foram mapeados, tem-se até, né, são exemplos diferentes aí na tela, tem-se até aí a questão de desplacamentos e revestimento cerâmico, mas a mensagem aqui é, não basta só o mapeamento, você precisa de uma análise mais profunda para entender as causas dessas falhas, para saber se você tem outros eventos assintomáticos ou que merecem intervenção, senão o resultado de uma ação, por mais que você mapeou, pode não ser a melhor possível e ela pode desplacar uma área que está ao lado, um pouco abaixo, um pouco acima, e você ainda continuar, né, correndo atrás da consequência e não resolvendo as causas. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Procure realmente conhecer, planejar, ter um projeto de restauro, né, para o atendimento da NBR 16280, para que aí sim essa informação seja divulgada ao mercado com as melhores empresas do setor e você colher boas propostas nesse processo. Tá bom? Mais um exemplo aqui que a gente passou a vocês, né? Outro exemplo de revestimento cerâmico. Né? Então, o que está gerando desplacamento? Quais são os cuidados? Quais são as camadas envolvidas? Qual é o risco? É pontual? É geral? Então, assim, não basta só mapear, tem que ter uma análise de contexto geral. Qual é a estrutura da edificação? Como é o comportamento do revestimento em face a essa estrutura? Né? Então, muito importante. Isso aqui tem aulas e aulas que a gente deu aqui, tanto no X da questão, quanto no Sou Prevent para toda a obra. Você pode continuar aí no canal da Prevent Engenharia e assisti-las. Outro ponto, com argamassas que receberam pinturas ou texturas, né? Como fica aqueles tratamentos de trincas? Se os tratamentos de trincas vão deixar ou não cicatrizes? Então, tudo isso, discutir antes, planejar antes, né? Porque senão depois fica difícil você acertar isso junto ao contrato e pode ser que você não esteja protegido por esse contrato. Ou vai ter adendo, ou vai ter algum tipo de conflito com a empresa. E nunca é saudável esse conflito, porque normalmente, quando começa dessa forma, envolve os moradores e acaba dissipando aí na sua comunidade, o que reflete na sua gestão. Então, antes de começar a tua obra, planeje. Depois, lá no finalzinho, vou te mostrar o quanto isso é importante para que você seja o mais assertivo possível. Outro exemplo na tela, né? Esse prédio foi feito um mapeamento das trincas, né? E gerou um projeto de restauro de fachada. Agora você imagina o quanto de trincas tem na edificação, né? E se a empresa que será contratada tem condições de humanamente tratar todas as trincas com o processo anterior aqui, ó. Então, tudo isso tem que ser planejado, discutido, para que traga as empresas numa boa conversa, né? Num bom debate, e você possa escolher os melhores prestadores de serviço para orçarem a tua obra. Outro ponto de argamassa também, nesse caso texturizada, com grafiato, que foi reformado e não surtiu efeito. As trincas retornaram em mais de 60 apartamentos. É um cliente que teve até a escola do processo, né? Então, tudo isso a gente conseguiu mapear e ainda trazer a garantia da fachada com obtenção de sucesso na ação. Então, o conhecimento é importante, né? Um bom diagnóstico é importante,
antes de começar a tua empreitada, antes de começar a tua obra. Trouxemos exemplos de monocapa, aquele revestimento que já vem na cor, né? Ele já tem características próprias, mas no caso da foto, você não pode descuidar da lavagem, você não pode descuidar da manutenção, porque senão você acaba não removendo a sujidade, né? Aquilo que o intempéries aqui nas cidades grandes faz, né? Então, quanto mais cedo você antecipar, mais rápido você vai acabar fazendo aquela limpeza e mais sucesso você vai ter do processo de remoção com um nível de investimento menor possível. Revestimentos de monocapa também tem algumas características pela estrutura a qual ela é aplicada. São estruturas normalmente em alvenaria estrutural, né, com algumas movimentações características. Não precisa conhecer o comportamento da estrutura, né, e a composição de como o revestimento trabalha nessa estrutura para que você possa, lá no momento de fazer o processo de manutenção, também conhecer e colocar dispositivos importantes de proteção para potencializar e aumentar o desempenho da tua fachada. Sistemas de impermeabilização, né? Dei exemplos como na foto aí, nos slides aí, de um início de trabalho cujo o programa era somente o deck da piscina e acabou tendo que entrar em toda a piscina, ou seja, não se planejou, tem que se discutir adendo, tem que se discutir o aumento do escopo da reforma durante a obra, e isso acaba prejudicando e trazendo conflitos. Isso não blinda a sua ação, pelo contrário, depõe contra. Então, quanto mais cedo você se planeja, quanto mais cedo você conhecer as dificuldades, as possíveis hipóteses, os possíveis cenários que a sua obra vai ter, tudo isso é importante para blindar a sua gestão, que é a nossa missão. Ok? Mais exemplos na tela. Exemplos de laje de cobertura, né? Que eu mostrei, tem uma série de camadas de manta. Então, ninguém foi resolvendo, né? Foi adicionando mantas, quando, na verdade, as tubulações e as falhas estavam lá no primeiro setor, e isso daqui foi causando uma sucessão de erros e 20 anos de problemas na unidade de cobertura. Então, tudo isso gera um desconforto muito grande, gera repasses de unidade com problemas. Então, é muito complicado. A gente tem um vizinho aqui com obra, acredito que todos que trabalham ou moram em condomínios têm um vizinho que faz obras, e aqui não é muito diferente, tá? Então, tem um barulhinho de fundo aí, temos que conviver. Setor também de laje de cobertura, onde aqui nesse exemplo tem o famoso caixão perdido, né? Aquele vazio entre lajes, nesse caso até com tubulações do prédio, e nesse setor aqui precisou se analisar, né? Qual era o ponto origem da passagem da água, que não era o terraço, né? Vinha lá por baixo, lá pelo setor do barrilete e pelas tubulações. Isso gerou também perícia e processos. Então, evitem isso. Né? Evitem isso, porque gera desconforto, gera custo e gera, né, conflitos. Lajes de cobertura, né? Quando forem impermeabilizar, os cuidados corretos com guarda-corpo, com antenas, com dispositivos de automático de bomba, com luz piloto, ou seja, os sistemas que vão passar naquele setor, né, carecem de planejamento para que você não coloque uma manta e tenha que ela ser danificada pela instalação de outros dispositivos, ou tenha que se fazer adaptações e perca o desempenho ou diminua o desempenho do novo sistema que você está contratando. Então, enfim, foram alguns exemplos, passei rápido aqui, porque é uma retrospectiva, tudo isso está aí no nosso canal, em várias e várias aulas que passamos, e agora eu apresento a fundamentação, né? O que gerou o nosso entendimento, quais são as situações que temos aqui a passar para vocês, de que maneira nós fazemos o raciocínio para que você tenha o melhor diagnóstico possível. E depois, lá no finalzinho, você vai entender o quanto antes, né,
o quão é importante você começar correto para dar a direção certa para que você possa chegar ao final da sua jornada com o melhor desempenho possível, tá bom? Então, na tela aqui é o ciclo da qualidade, que nós apelidamos aqui, com as principais normas da ABNT, a norma de desempenho, caminhando aqui no sentido horário, a norma da documentação da obra, a 14037, aqui que estão os projetos, os manuais, os catálogos. Aqui, a norma de manutenção, uma das mais conhecidas, a 5674. Acredito eu, a norma mais conhecida, a 16280 de gestão de reformas, e a mais jovem de inspeção predial, a 16747. O que quer dizer com isso? Você cadastra o seu empreendimento através, né, do conhecimento das normas de desempenho, sabe as documentações, monta um programa de manutenção. O programa de gestão de reformas você monta e controla e afere no laudo de inspeção se algo está errado e precisa de ajuste. Então, o laudo de inspeção, ele não serve para você cobrar a garantia de construtora. Ele serve para você aferir o seu processo de qualidade, para ver se tem algum parafuso solto, para ver se tem algum desalinhamento que precisa ser ajustado. Então, no ciclo da qualidade, ele entra como uma importante ferramenta de auditoria que vai fazer ali o alinhamento que precisa. Um laudo de inspeção predial pega falhas diversas, tanto da área executiva, né, aquelas falhas construtivas, quanto da área operacional e de falta ou falha de manutenção. Então, está tudo ali numa mesma cesta. Então, se você pretende fazer algum tipo de cobrança, né, de laudos de garantia, de itens de garantia, ele pode ser um primeiro passo. No entanto, você vai ter que se aprofundar, depurando, né, as questões de manutenção, as questões que estão fora do contexto de garantia, depurando num laudo específico de garantia, fundamentado, para que você aí sim leve ao seu jurídico para fazer a cobrança desse item, dos itens de garantia. Então, falamos muito sobre isso, né, onde você utiliza, né, a grande maioria utiliza o relatório de inspeção predial de forma equivocada em processos. E corrigir isso lá na perícia é bastante complicado e você pode ter um revés muito grande lá no momento, tá bom? Você que está no Instagram, obrigado aí, Alex. Você que está no Instagram, vem para o YouTube. Outra tela aqui para vocês da fundamentação. Quando a gente faz aí, principalmente, análise, né? Isso aí veio lá dos conhecimentos de mediação, né? Você vai conhecer o problema, não é só aquilo que está visível. Podem ter situações que não estão visíveis, que nós colocamos aqui como normas, as características da edificação ou do problema, fazer uma anamnese correta, né, desse problema para saber os sentimentos, as questões e outras situações envolvidas naquele problema que às vezes não estão tão fáceis de se enxergar. Então, esse é o exercício da perícia que nós trabalhamos para trazer mais conhecimento para você e alinhar a tua jornada o mais antes possível para que você não perca tempo, não perca o esforço que falamos no síndico consciente, né? Falamos muito da palavra esforço. Então, não adianta você somente ter ali o ímpeto, a vontade de trabalhar se você está trabalhando de forma não correta ou com as ferramentas inadequadas. Você vai ter muito esforço e pouca produtividade, ou pouco rendimento, ou pouco resultado. Então, tudo isso é importante para que você possa ter o conhecimento e perceber, e eu espero que eu coloque um pouquinho adiante aqui, o seu treino trilho, que eu possa colocar você mais alinhado com o seu problema e você possa perceber a importância dessas fases que eu vou te colocar, que são preliminares, que vêm antes da contratação. Isso vai facilitar em muito, tanto na escolha do profissional ou empresa que vai trabalhar para você, quanto no resultado final, no desempenho que aquele serviço vai te dar. Outro ponto que nós trabalhamos, os 10 princípios para a gestão eficaz, que é tema da escrita
do nosso livro. Os 10 princípios estão aí, tem aulas e aulas que nós fizemos comentando cada um deles, e lá no aplicativo P10X você tem vídeos curtos específicos explicando cada um dos processos. E no aplicativo P10X você tem um consórcio com o curso que nós damos para o zelador 10X, e ele sai com o aplicativo, o zelador, para continuar fazendo as inspeções de rotina e ajudando você e o seu condomínio, a sua gestão, nesse processo. Então, é o curso mais interativo, é o curso que deixa um maior legado e para sempre dentro da sua gestão. E você consegue compartilhar o resultado das vistorias que o seu zelador vai fazer dentro do aplicativo, utilizando a mesma plataforma para você e o seu grupo gestor trabalharem. Olha aí, que legal, né? Então, se você ainda deseja, peça o curso Zelador 10X para a nossa equipe. O acesso é online e os módulos já estão gravados e você vai ter acesso, seu zelador vai ter acesso ao aplicativo P10X para compartilhar com você, tá? Na tela, então, os 10 princípios, que rapidamente eu relembro a você. Primeiro, o conhecimento dos bastidores. Aqui entra a lei de condomínios, a 4.591. Depois, o conhecimento da estrutura do condomínio e as suas documentações. Depois, vai ter a montagem, princípio 3, do seu processo de gestão condominial. Né? Vai te dizer aonde você está e para onde você pretende ir. Entra aqui o curso Sindicatura Estruturada, foi a base do curso Sindicatura Estruturada. Depois tem o planejamento no item 4, né? A auditoria no item 4, que traz aí toda a parte de auditoria, check-ups prediais, a NBR 16747 de inspeção predial, as aferições, né, para esse processo. Depois entra o quinto princípio, que é o planejamento financeiro. Tudo isso conhecendo o princípio 4, você vai ter um melhor planejamento financeiro. Pois tem o 6, que é o treinamento e a capacitação do seu zelador. Falei aqui do curso, né? Falei aqui, a gente ensina no curso, inclusive, a leitura de projetos. Né? A gente faz com que o seu zelador saiba ler projeto para justamente organizar a documentação, trazer ali uma informação, às vezes, ao morador que vai fazer alguma perfuração e ele mostra que passa no projeto algum tipo de tubulação, ele evita que se tenha algum tipo de problema, né? Ele tendo a informação, sabendo, ele vai prestar um melhor serviço para você. Pois tem o item 7, que fala só das campanhas de conscientização no seu condomínio, mas conscientização com fundamentação, né? Com base em todos os princípios, para que você possa passar uma mensagem que blinde a sua gestão, uma mensagem segura, uma mensagem de que conhece o que está fazendo. O princípio 8 é a implantação do programa de gestão de manutenção, então, vai combinar, né, tudo que você aprendeu nos princípios anteriores para montar o seu programa de manutenção. Aqui entra o aplicativo P10X para te ajudar no programa de manutenção. O princípio 9, que é a implantação do programa de gestão de reformas. Você pode ter acesso aos nossos manuais orientativos, ao nosso programa de gestão de reformas da NBR 16280, que auxilia você a montar o programa e a gerir esse programa. Tá? Consulta a nossa equipe para ver o quanto de problemas minimiza esse processo. E o último princípio, aquele que fala das obras, que foi aqui a base do Sou Prevente para toda obra, o princípio 10, que é você planejar as ações, que é o que a gente está falando aqui, antes de realizar as obras. Então, e as obras que foram, em tese, previstas no princípio 8, no seu programa de manutenção. Uma coisa está interligada à outra, por isso que a gente diz que são os princípios mestres para a sua gestão eficaz, são os 10 princípios. Tá? Só 20 anos de experiência pode fazer esse processo. No princípio 5, a gente fala muito do gráfico de Sitter que está na tela, né? Com certeza eu fui um dos primeiros a trazer isso aqui para o setor condominial. E aqui eu vou dar mais um implemento, né? Primeiro eu vou explicar e depois eu vou dar um implemento. Aqui essa curva ela mostra que quanto mais, aqui é o tempo, ó, na horizontal, e aqui na vertical é o custo. Então, quanto mais tempo você demorar para
resolver um problema, para tomar uma atitude para resolver um problema, mais caro aquele problema vai ficar, podendo chegar até 125 vezes o valor de uma ação que lá no início poderia ter custado 1, 2, 3, 5 vezes. Né? Agora, isso, se você sair de cara, né, esse gráfico se você sair de cara com a ação correta, né, com a direção correta, com o conhecimento correto. Agora, imagine você gastando dinheiro para resolver um problema e não acertando a direção. Sem o conhecimento, sem a consultoria, sem um projeto, sem uma orientação adequada, você só fica gastando e não tem o retorno. Então, isso pode ser, infelizmente, muito mais potencializado em custo de forma negativa, e a gente não quer que isso aconteça com a sua gestão. Então, é muito importante o processo de orientação, que quanto mais no início, ele vai te poupar muito dinheiro e muita dor de cabeça, tá? A gente vai aqui já mostrar para você a solução. O princípio 10, que é o planejamento, né? Antes de se fazer um trabalho, se planejar. E esse é o programa dos 4 passos para contratação consciente. Né? Baseia-se no conhecimento não só do problema, lembra do iceberg? Tudo que está envolvido, conhecimento do problema, conhecimento das características da edificação, das normas envolvidas, é o conceito de perícia. Né? Depois você vai para o conceito 2, para o passo 2, que é o diagnóstico e a elaboração de um projeto. Com isso, você vai fazer, no passo 3, as análises e o cronograma específico, que vai gerar todo o mapa para você, no passo 4, fazer o acompanhamento. Então, tudo isso, e a gente fala do processo de contratação consciente, não adianta ter somente uma empresa, um profissional, para colocar no contrato para acompanhar uma obra. As diretrizes, as premissas, se possível um projeto, tem que estar totalmente fixado para que esse fiscalizador, essa empresa, ela tenha mais autonomia, mais poder e possa estar as regras do jogo combinadas para que essa fiscalização possa acontecer de uma melhor forma, com o menor atrito possível, porque já vai estar muito mais situações definidas lá no processo. Perdoe aí. E aí a gente vem com a parte que nós falamos, né? Lá na jornada, a questão do contrato e a questão do monitoramento físico-financeiro da obra. Então é importante que o seu contrato tenha, além das cláusulas jurídicas, o máximo de cláusulas possíveis que ajudem você no controle do cronograma físico da obra, controles de medições, controle do desenvolvimento da obra, controle de valores para cada atividade. Para caso que você possa ter que fazer uma aferição, uma medição ou um extrato, as situações estejam o máximo possível já pré-fixadas nesse contrato. Porque senão você vai ficar, infelizmente, na mão de abrir um processo, chamar um perito para aferir aquele problema e, se você não colocou as travas, você vai ficar à mercê do entendimento do perito. O perito também vai ficar prejudicado porque ele vai ter que fazer as suas interpretações porque antes não se pactuou as regras do jogo. Então, é importante, se você vai começar uma obra e ainda não tem um contrato definido, a nossa equipe pode auxiliá-lo nesse processo. Nós ajudamos em todas as fases que eu vou te mostrar aqui. E também, à direita aqui no gráfico inferior, a parte, né, de traçar em azul aqui no gráfico os valores a serem fixados no contrato e em vermelho qual seria o andamento da obra, o ponto de equilíbrio da obra. Nesse caso aqui, o ponto de equilíbrio da obra seria em torno de 7 meses. No caso aqui do pagamento, aqui, em 15 meses aqui, mais ou menos, seria 17 meses ao final da obra. Então, tudo isso é importante fazer ensaios para que você possa ter essa questão o mais definida possível e esse seja a tua meta de controle também. Né? Se alguma coisa começar a fugir desse gráfico,
você começa a acender a luz amarela, conversa com a equipe, alinha com a equipe, melhora ali, antes que o problema fique muito grave, porque você não tem os parâmetros. Só faz gestão quem tem parâmetros, quem tem métricas, quem tem indicadores para fazer a gestão. A gestão se faz através disso. Isso é bom não só para o síndico, não só para o grupo gestor, mas também para a empresa, porque às vezes acaba perdendo um pouquinho porque não consegue medir. E aí, quando você vai acordar, você já perdeu muito tempo com isso, até para saber se você tem que colocar mais gente, trocar a equipe, porque o desempenho está baixo ou não, né? Estamos falando num processo como um todo, sem prejuízo ou sem o foco de proteger A ou B, né? A ou B. Mas, na verdade, a nossa principal missão é fazer com que o contratante, nesse caso aqui a gente fala com síndicos e síndicas, não que seja o único responsável, mas para que vocês tenham um sistema que faça uma blindagem o maior possível para evitar questionamentos da sua gestão e para que você seja valorizado por esse processo. Essa é a nossa indicação. Daí também a gente trouxe a norma Prevent regulamentadora, que trouxe protocolos e ajustes na contratação para que você possa ter ainda mais eficiência, mais controle, mais travas nesse processo, tá bem? Consulta lá a nossa norma que você vai gostar. Falando de controle, a gente tem, nesse slide que eu vou te passar, agora a nossa ferramenta Virtual Obras, que ela auxilia você, né, nesse controle diário da sua obra. Tá? Então, ali você entra com todo o programa da obra, com os prazos, com as parcelas, com todo o projeto que vai ser feito, as atividades, e começa a controlar através do seu celular ou do seu computador. Então, você controla dias parados, dias chuvosos, o quanto se gastou em tal etapa da obra, consegue fazer as medições. É importante também para as empresas, né, porque ela consegue ver onde está o dinheiro indo pelo ralo, onde ela precisa melhorar, qual o desempenho da equipe. Né? Às vezes uma equipe A rende mais, a equipe B rende menos, ele vai poder entender aonde está o gargalo, onde está o problema para poder corrigir. É uma ferramenta muito boa para todos, sem contar que traz a transparência para todos os envolvidos, né? Você consegue ter ali acesso da sua comunidade ou do seu grupo de trabalho, os perfis é você quem define, e em qualquer momento, se você fez os projetos conosco ou não, está no meio da obra, está no começo, assim como eu falei do contrato, você pode pedir para a nossa equipe ter acesso à ferramenta, o custo é baixíssimo e o retorno é altíssimo. Então, a sensação de controle é muito boa para o seu processo de gestão, para quem é o dono da obra, o contratante, e para quem contratou, para quem foi contratado também, para você ter métricas e saber se você está tendo lucro, se você está tendo resultado legal ali, tá bom? Controla dias improdutivos ou ocorrências ali, é importante para você. Tudo isso nasceu, né, da nossa filosofia expert, que consiste em fazer certo, né? Consiste em fazer o trabalho certo, corretamente. E aí, tudo isso aí que está na tela, né? É o conhecimento, a expertise, a inteligência, o planejamento estratégico e a missão de levar o melhor desempenho pelo melhor custo-benefício. O expert está disponível para o seu condomínio ou para a sua administradora, para você ter acesso, e algumas empresas que estão sendo mentoradas nesse processo, empresas que prestam serviços para condomínio, seja em qual setor, podem ser mentoradas pela filosofia expert. Você, se tiver interesse, procure a nossa equipe. Aqui eu quero mostrar para você uma simulação, né? As nossas consultorias do Doutor Restaura Fachada, Doutor Impermeabiliza, elas nasceram de 2016 para 2017. Né? Então a gente já começa a ter bastante números dos nossos programas versus aos programas de mercado, comum de mercado praticado, o quanto isso está revertendo em economia, sendo utilizado na manutenção que a gente chama de manutenção assertiva, tá? Então na tela eu vou mostrar para vocês, aqui em vermelho seria as manutenções convencionais, né? Aqui a queda de desempenho convencional, o quanto de aporte financeiro na obra,
vai durar aí um período de tempo, vai cair, e assim sucessivamente. Em vermelho é as práticas de mercado. Em azul já é o programa da Prevent, o programa do Doutor Restaura a Fachada, o programa do Doutor Impermeabiliza, os investimentos e o desempenho mais longevo, né? E essa comparação aqui traz para a gente esse acumulado. Aqui em barras e aqui uma linha mais fácil. Né? Em laranja aqui é o procedimento de manutenção convencional de mercado. Em azul é o custo acumulado do nosso programa, geralmente fornecido ao mercado, os métodos da Prevent Engenharia. Então, a longo prazo, já diria até a médio e longo prazo, a diferença é gritante e assim que se faz economia de forma inteligente. Né? Sem contar que você economiza conflito, economiza dor de cabeça, né? Porque o sistema não quebra, o sistema, a trinca não volta, a falha não aparece para você rediscutir. De forma preventiva, tendo os controles, você acaba usando dos programas de manutenção para entrar com antecipação, resolver o problema antes, que às vezes até o condômino saiba, com custo, usando o gráfico de Sitter, pequeno, e aí você vai ter essa relação custo-benefício, né, a longo período, muito duradoura. É assim que você mostra que é eficaz no seu processo de gestão. Tudo isso, claro, combina-se os 10 princípios, um bom programa de manutenção, e a gente vai mostrar para você agora, conforme prometido, a linha do tempo estipulada pela Prevent Engenharia, a linha que vai proteger a você, e eu espero que eu consiga passar para você o quão importante é você, o quanto antes, com situações mínimas, com investimentos pequenos, ou às vezes sem investimento, dar o passo certo, dar a direção certa para onde você deve atirar a sua flecha. Está aí na sua tela e fez parte do nosso programa de imersão à jornada da contratação. E tínhamos aí alguns pontos ao qual a gente colocou agora 10 pontos importantes. Segregamos bem para que você possa ter muita atenção com isso. Né? Fizemos um papel aqui, né? Um passo de triagem, o segundo de consulta, o terceiro de ensaios, o quarto das terapias, o quinto, agora que entra a cotação, veja que a cotação só entra no quinto passo, o sexto, a interpretação das cotações, o sétimo, o contrato, o oitavo, a obra, a fiscalização, o nono, o aceite, e o décimo, a manutenção, que é onde você verifica se aquilo que foi feito, você vai planejar a manutenção para o próximo ciclo. Né? Então, é aqui que você vai fazer a conta para você chegar nesta curva e possa extrair o melhor com o melhor investimento, o melhor desempenho com o melhor investimento. Essa é a filosofia Expert, ok? Eu vou te passar de trás para frente, porque vai ajudar muito você entender esse processo. Para que você tenha uma boa manutenção, um bom desempenho no seu sistema e uma manutenção assertiva, você precisa fazer um bom aceite na sua obra. Para você fazer um bom aceite na sua obra, a tua obra tem que ter tido qualidade, controle, né? Por mais percalços que possam ter, você tem que ter ali qualidade, um bom projeto e um processo de fiscalização eficiente. Para que isso ocorra, você precisa ter um bom contrato, uma boa ação jurídica, uma boa ação técnica, como eu te coloquei, o contrato técnico-jurídico. Para você chegar num bom contrato, você precisa antes ter boas interpretações, boas análises das cotações que chegam até você. E para que isso aconteça, você precisa iniciar um processo de cotação mais saudável, mais equalizado, mais equânime, baseado em um projeto. Terapias aqui são os projetos, memoriais descritivos. Como é que você chega a um bom projeto? Com bons ensaios, bons sistemas que permitam você conhecer o problema. Como é que você chega nos ensaios? Como é que você determina os ensaios? Com uma boa consulta. E como é que você chega e faz
uma boa consulta. No que a gente está colocando agora para você. E você pode ter acesso, tá? Qualquer um de vocês aqui na Grande São Paulo pode ter acesso de forma gratuita ao nosso processo de triagem. Tá? É o passo 1. Sabe quando você vai lá no hospital, você não vai direto lá para o consultório do médico. Você passa por uma triagem, onde a enfermeira vai te fazer algumas perguntas, vai medir a sua temperatura, vai medir a tua pressão, vai verificar se você toma algum remédio, né? Uma anamnese mínima para que ele possa passar, ou ela possa passar ao médico, né, uma situação melhor, né? Fazer um filtro para que o médico possa fazer um trabalho melhor. Então, é nesse momento que você, inclusive, pode checar ali se tem eventos que são de máxima urgência. Tem eventos, muitas vezes, que a gente colocou, né? O próximo slide está aqui, ó. É o pronto-socorro que nós colocamos. Às vezes, o evento você tem que resolvê-lo para você poder respirar e fazer uma consulta adequada, fazer um projeto adequado, né, para que você possa fazer uma cotação de mercado. Mas às vezes você tem que resolver um risco de queda, aqui à esquerda, de material, você tem que resolver aí uma infiltração nessa laje aqui, a laje da caixa de máquina, que está pingando em cima da máquina. Então, assim, tudo isso, às vezes, né, foi por isso que nós montamos o pronto-socorro, para quê? Nesse processo, inclusive, a gente poder extrair nos ensaios qual é a causa desse evento, dessa patologia, muitas vezes até se transferindo, e esse foi um dos pontos principais, né? Você deixando que uma empresa faça, um prestador de serviço faça esse atendimento emergencial sem o conhecimento, sem o controle, às vezes você perde importantes pontos para as análises. No caso aqui à esquerda dessa foto aqui, o que gerou esse desplacamento aqui foi a adição, a contaminação de gesso na argamassa no antigo reparo. Então, pagou-se para ter um problema desse por um trabalho equivocado, sem controle ou sem conhecimento, de pulverizar gesso na argamassa enquanto ela está secando, para ajudar a acelerar a pega, né? Para que termine o serviço mais rápido. Então, muito cuidado. E, às vezes, sem fazer o processo do pronto-socorro, o perito, a nossa equipe, acaba não tendo acesso a esse tipo de informação e pode até não estar tão alinhado à solução lá no final. Ou vai faltar um importante elemento lá no diagnóstico, consequentemente, no projeto, conforme eu te coloquei. Por isso que nós trouxemos o pronto-socorro para caso for necessário, em algum momento da sua linha de atendimento, na triagem, ou no máximo na consulta, ou no ensaio, você ter acesso ao pronto-socorro e também ele fazer parte desse atendimento. Mas o convite você pode ter acesso à triagem, você que está aqui na Grande São Paulo, através da Prevent Engenharia, para alinhar o seu problema. Então, é feita uma anamnese, é feito todo um trabalho para conhecer a sua demanda, analisar os riscos, as características da sua edificação, para que você tenha o seu trem colocado ali no trilho e possa ser muito mais assertivo lá no que a gente espera que você tenha um bom aceite de obra e uma manutenção, um desempenho do seu sistema o melhor possível, tal qual você possa desfrutar da linha azul e uma economia inteligente, né? É aí que a gente quer trazer para você. O dinheiro está difícil? Claro que está difícil. Então é por isso que a gente traz o conhecimento aliado ao desempenho para que você tenha justamente a melhor situação. Quer ver um exemplo claro disso? Muitas vezes a gente consegue, num processo que está no meio ali da cotação, trocar um material ou colocar um procedimento a mais que vai trazer alguns anos a mais para seu sistema, a sua edificação, às vezes a fachada, o sistema de implementação, por exemplo, que está na tela aqui, ó, no programa, a gente consegue o quê? Aumentar, né, o desempenho. Ao invés dele cair ao invés dele cair em vermelho aqui rápido, ele vai demorar mais para cair. E tudo isso faz com que você aporte financeiramente um dinheiro muito menor ou que o sistema tenha
uma longevidade maior e o seu investimento seja ao longo, né, porque você estendeu o ano, né, estendeu o período, ao longo de cada ano seja o menor possível. Então você vai economizar de forma inteligente, sim. E o momento é no planejamento da ação. Quanto antes você colocar a sua demanda em nossas mãos, nós vamos alinhar a tua direção para o seu carro andar na direção certa. Então, com o mesmo investimento, às vezes, da obra, você vai dar 1 ano, 2, ou dobrar o desempenho da tua obra com uma orientação que foi simples de ser dada. Ou, às vezes, você tem, como está em curso, ainda estou em análise, num cliente aqui, andamento real, né? Se imagina fazer uma obra grande de impermeabilização, mas nós estamos descobrindo em pequenos ensaios, aqui ó, no passo 3, aonde pode estar o problema, e o problema tem se mostrado, nós vamos fazer alguns testes, de forma muito simples, em alguns sistemas de drenagem, aliviando isso, a eficiência tem sido muito boa, e o resultado tem sido muito satisfatório, só faltam alguns dias e alguns testes para a gente finalizar. Então, o custo é irrisório, perto do quanto custaria a obra, né? Com uma pequena intervenção, dá tempo ao tempo, colocar nessa jornada aqui, que está na sua tela, para que você possa ter acesso no seu caminho da triagem, passar por todos os pontos, se necessário, você ter uma obra, uma aceitação e a manutenção do seu sistema da melhor forma, a manutenção assertiva. Tá? Se você precisar de alguma coisa, tem o pronto-socorro que vai colocar você de uma forma mais adequada ao problema, vai ter um relatório para saber as causas, para você se antecipar ou planejar melhor o segundo passo, e é dessa forma que a gente vai trazer a melhor economia a você, tá? Com o melhor desempenho possível, sem que você perca garantias, ou às vezes você tenha inclusive o resgate a garantias da construtora, porque a gente traz a informação correta naquele processo, aqui no processo da jornada que a gente coloca para você. Quando a gente vem fazendo ensaios, aqui a gente já consegue diagnosticar, inclusive, problemas construtivos que possam existir e que você não sabia. Tem acontecido muito. Então, esse processo, ele é o mais seguro que nós colocamos para você. Esse processo foi definido em 20 anos de expertise, para que você tenha acesso de forma gratuita aqui na Grande São Paulo. Peça à nossa equipe antes de começar a obra, e se você tiver já em cotação, se você tiver um pouquinho antes do contrato, ou infelizmente já teve contrato e precisa de uma plataforma de controle de obras, peça para a nossa equipe também o Virtual Obras ou a nossa intervenção, orientação, para te auxiliar nesse processo. Uma visita, às vezes, uma entrevista, às vezes, alinha a tua obra e melhora o rendimento da sua obra, o potencial da sua obra. Às vezes troca até um material que pode estar dentro do contrato e você vai ter um desempenho ainda muito maior da sua obra. Não deixe de investir para colher bastante e às vezes muito lá na frente, tá bom? Esse é o convite. Eu queria agradecer demais você que esteve conosco nesses 20 anos e também em 2021 conosco aqui nessas lives semanais. Às vezes nós separamos um pouquinho, porque a gente estava nos últimos tempos aí com outras missões, inclusive boas missões que nós colocamos para você, né, aqui no processo de triagem. A gente está sempre pensando em você. Às vezes a gente precisa dar um passinho para trás para te oferecer situações melhores. E espero contá-los com mais 20 anos de Prevent. Vá se preparando para o Conexão Zelador 10X em fevereiro, tá bom? As aulas do síndico, sindicatura estruturada, da norma NPR 01 e do síndico consciente vão estar com vocês abertas no nosso canal até o Natal. Um presente da Prevent Engenharia para você. Fiquem com Deus e continue conosco sempre. Não deixe de nos indicar. Boa sorte e boas festas. Feliz Natal para vocês.